Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Poder Judiciário no Estado de São Paulo do cidadão. E a aproximação, nessa oportunidade, vai se dar de uma maneira muito importante, trazendo informações para lá de esclarecedoras, que nós estamos aqui com o juiz que realizou a primeira videoconferência do país, Dr. Edson Aparecido Brandão. Seja muito bem-vindo, Dr. Edson. Um prazer muito grande falar sobre tecnologia no judiciário com o senhor. Muito obrigado a todos que estão nos vendo aí nas emissoras que repercutem o programa, pelos diversos horários, que a gente sabe que nunca tem horário certinho aí, mas enfim, a todo mundo aí. A gente veio exatamente para ter essa discussão, para colaborar com a sociedade nessa melhora do Poder Judiciário. Essa que é a ideia. Tá certo. Doutor, antes de chegar nesse tema que ainda é polêmico, que é videoconferência, queria resgatar um pouquinho dessa trajetória do senhor em busca de tecnologia e essa tecnologia ser incorporada ao Poder Judiciário. Queria que o senhor passasse um pouco do que o levou a tentar incorporar essas novas tecnologias e de quais foram as etapas que o senhor conseguiu angariar aí ao longo dessa carreira brilhante. Eu sou diretor da APAMAGES, da Associação Paulista de Magistrados, desde o começo dos anos 90. Na área de informática, quase que sempre, também acumulando com outras questões. Fui diretor também de informática e coordenador nacional de informática da MB, em 2 gestões seguidas. Participei de algumas comissões do Supremo Tribunal Federal, as chamadas comissões Infojus, no começo dos anos 2000, e fui coordenador da Escola de Magistratura na área, inicialmente de informática, no final dos anos 90 e depois já como coordenador de Sociedade de Informação na gestão passada e agora acumulo isso junto com o Dr. Fernando Bartoletti, que é o secretário-geral da APAMAGES, e eu acumulo isso com a Secretaria-Geral da Escola Paulista da Magistratura. A Secretaria é um cargo não tão, com uso não tão intenso de tecnologia, mas a Sociedade de Informação sim. É uma visão do desembargador Rulli Júnior de dar uma ideia de trabalhar-se com sociedade da informação. Aproveitando-se já a chamada terceira onda da informática. Né? A informática era máquinas stand-alone, máquinas trabalhando sozinhas, depois máquinas interligadas localmente, e depois a chamada terceira onda, que é essa onda que a gente vive agora. A internet já se discutindo com a internet 2 e começando a se pensar em internet 3. A APAMAGES sempre esteve na vanguarda disso, enquanto associação, sempre apoiando os colegas. Então a gente distribui, por exemplo, modelos de sentenças, despachos, com ferramentas de recuperação, porque isso é um problema hoje e já era nos anos 90, desde meados dos anos 90. Então hoje a gente consegue ir no Google e filtrar 1 milhão de coisas. Se não tivesse o Google, você não conseguiria filtrar nada. Então, a ferramenta de recuperação é muito difícil. Então, a APAMAGES, desde 94, 95, já fazia uso. Então, a gente criava os famosos burrinhos digitais, né, que até hoje são feitos ainda, são doados a juízes novos, uma conquista histórica nossa. E com o uso de ferramentas de recuperação daquela informação. Porque jogar só aquela informação não serviria de nada. Isso é uma ferramenta muito importante hoje para a sociedade da informação. A escolha do que vai se recuperar, como vai se recuperar, como vai se eleger a informação a ser usada. Isso hoje é típico de sociedade de informação. Então, de certa forma, a gente já fazia isso desde os anos 90. Em 1996, em Campinas, eu realizei o primeiro interrogatório por videoconferência no país, ligando a primeira vara criminal até o presídio na cidade de Hortolândia, uma cidade a 70 quilômetros do local. Depois, em 97, nós realizamos uma audiência, uma gravação do vídeo todo da Lei 9.099 em vídeo digital, e em 98 a recepção de petições por internet. Isso em paralelo, obviamente, com a carreira natural, né? Mas são experimentações que até hoje ainda estamos resolvendo adequadamente, principalmente o interrogatório por videoconferência. Tá certo. Doutor, nós assistimos aí um avanço grande, talvez não o suficiente ainda, mas na área de informatização do Tribunal de Justiça. Vem sucessivamente se buscando essa ferramenta, seja para substituir o papel, ou seja até para ter um registro das ocorrências, do trâmite processual, dos atos processuais. O senhor acha que isso é o caminho para desafogar o judiciário, ou é apenas um dos pontos para desafogar o judiciário? A informatização do país, já no primeiro encontro, o QMB
foi no Rio de Janeiro, no final dos anos 90, e depois nós realizamos um em Santa Catarina, já em 1998. Esse do Rio foi em 97, em Vargem Grande, na sede da ANAERJ. Nesse encontro haviam ali os pioneiros, né? O Dr. Tasso Lugon, que fez o segundo interlocutório por videoconferência no Espírito Santo, em Vila Velha, o desembargador do trabalho, o Flávio Ernesto, um grande amigo, já especialista em redes naquela época, Jonas Haas, Mato Grosso do Sul, especialista em comunicação, usando a internet também em meados dos anos 90, ou seja, muito no começo. A grande discussão nossa, o Dr. Jorge Araújo, claro, Jorge, não podia esquecer, que eu sou até padrinho de casamento, um juiz trabalhista hoje no Rio Grande do Sul. Então, eram pioneiros ali em que se buscava o uso de ferramentas diferentes. O que acabou prevalecendo hoje em informática judicial, praticamente é uma informática jurídica, em que ela serve para todos os operadores do direito. Então, o processo é virtualizado, o advogado acessa o processo, peticiona no processo, intervém no processo de uma maneira ou de outra. O juiz decide remotamente, faz um bloqueio de conta. Essas ferramentas são extremamente úteis e realmente colaboraram para uma maior fluidez no judiciário. Porém, dessas primeiras reuniões desses pioneiros, o que muito ficou a dever, muito, é um aspecto de uma chamada informática judicial, que era inclusive o nome dos primeiros encontros da MB e a Pamages no final dos anos 90. Essa informática judicial buscava ferramentas típicas para o exercício judiciário. O que seriam? Ferramentas que necessariamente não melhorariam o andamento do processo mais rápido, às vezes até tornariam mais difícil a consulta, de certa forma, mas eu explico o porquê disso. Mas traria um upgrade no próprio processo, na produção de prova. Então era o interrogatório por videoconferência, eram as gravações de depoimentos de vítima em vídeo, já vídeo digital. Então veja-se, por exemplo, os depoimentos. Qualquer sistema informatizado hoje consegue, em segundos, estar na internet o depoimento prestado. Há um recurso para um tribunal qualquer, chegando até o Supremo Tribunal Federal, e sempre vai ter aquela prova colhida por um juiz. Ou seja, um magistrado ouviu a vítima, se convenceu, por exemplo, ou ouviu o réu, e também se convenceu da inocência, ou de sua culpabilidade. Um juiz apenas. Dali para frente, há um encadeamento de recursos, e o que não falta no Brasil hoje é recurso para tudo. Inúmeros outros magistrados, desembargadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, terão conhecimento daquela prova, mas ninguém vai ver aquela prova tal qual foi produzida. Vai apenas ler a transdução feita de um juiz que tem uma formação acadêmica, cultural, que ouviu de uma testemunha, que nem outra formação acadêmica, cultural, e ditou para o escrevente, que também tem um dia diferente, uma ideia diferente. Então, um memear de cabeça pode dizer, é claro que é, ou pode dizer, evidentemente não é. Uhum. Então, se você consegue, por exemplo, o registro dessa prova de uma maneira técnica, por exemplo, um vídeo digital, a prova de manipulação, com salvaguardas, com tudo isso, mas se consegue, você vai ter uma quebra de paradigma. E você vai ver que desde o primeiro recurso, aquela prova, a gente falava já na época, a prima matéria, aquela prova vai ser reexaminada. E de novo reexaminada, e de novo reexaminada. De maneira que, do primeiro juiz que colheu a prova ao ministro do Supremo Tribunal Federal, todos tiveram conhecimento primeiro daquela prova. E não aquela transdução que um só fez. Você diminui o que em linguística poderia chamar de ruído. Uhum. Não há esse ruído. Essa transdução é perfeita. É a testemunha tal como ela falou, como ela quis falar, com a interpretação que o magistrado ou os diversos magistrados darão. Esse tipo de ferramenta, necessariamente, não vai melhorar o andamento do processo, mas vai dar uma qualidade insuspeita a ele. Qualidade essa que ainda se está a dever à sociedade. Então essas ferramentas foram muito pouco utilizadas até hoje. Mas pode, inclusive, até, se de um lado o juiz, o desembargador, ou o ministro do Supremo teria que assistir de novo, tem um outro lado. Às vezes, algumas dúvidas, ao ler o depoimento, normalmente o desembargador solicitar diligência para a oitiva, ele pode não ter essa dúvida tendo acesso a essa Daí prova. Nós dizemos que é uma quebra de paradigma, porque o sistema processual brasileiro, penal, ele é feito uma ideia que a prova não é reproduzida. Ela só é relida, são releituras naquele momento processual, mas não é produzida novamente. Um exemplo disso, e tem outras ferramentas parecidas com essa, mas esse é um caso emblemático, é que a prova ela é a todo momento reproduzida.
Ela é feita normalmente como aquele dia. Então, hoje, em algumas palestras, a gente acaba levando alguns processos. Eu levo sempre o primeiro. Feito em 97, era Lei 999, o primeiro processo que nós tivemos em Campinas. E esse processo ele foi totalmente gravado em vídeo, os diversos depoimentos. E há um reconhecimento ali. Esse processo foi alvo de recurso, foi julgado, foi mantido, já foi arquivado. E aquele reconhecimento que o policial faz do réu, aquele reconhecimento, a cada vez que eu levo para juízes, estudantes que veem aquilo, eu falo, olha, o soldado da Polícia Militar que está reconhecendo, vocês estão vendo de novo. Então vocês também têm hoje uma formação de convicção a assistir aquilo. Não é porque eu escrevi, olha, o reconhecimento foi perfeito, que vocês têm que acreditar. Vejam. Quando a gente fala para juiz, é até mais fácil. Julguem de novo. Qualquer um que é juiz ali, olha aquilo e fala, foi ou não foi, vendo aquele reconhecimento feito. Então, isso é de uma importância ímpar. Isso sim é uma mudança de paradigma. É uma ideia de terceira onda de internet. É uma ideia já ligada quase que a Web 2 em termos processuais, se eu pudesse dizer isso. Tá certo. Doutor Brandão, peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade discutindo tecnologia no judiciário com o Dr. Edson Aparecido Brandão. Dr. Edson, uma coisa importante que o senhor tem feito aqui, o senhor é multifacetado, o senhor é o juiz da vara criminal, o senhor trabalha na Escola Paulista da Magistratura e o senhor também trabalha na PAMAGES. Queria saber um pouquinho mais do que o senhor está trazendo para a tecnologia da PAMAGES. Mas a grande novidade nossa esse ano foi a criação de listas de discussão técnicas. A PAMAGES criou, logo após a AMB criou aproximadamente em 96, com a colega juíza trabalhista Cristiana, alcunhada como Cristiana Veloz. Foi a diretora de informática, eu também fui, o César do Rio também foi, mas a Cristiana, seguramente de nós todos, ela está meio sumida na vida associativa, mas se ela estiver nos vendo, eu queria mandar um abraço e lembrar daqueles tempos. Ela era uma juíza muito rápida para resolver, então ela implementou a primeira lista de discussão na AMB, a PAMAGES foi a segunda e hoje a lista chama Fórum, né, a nossa lista privativa de juízes de São Paulo, é a que tem perto de 700 membros, é hoje a maior lista associativa. Porque os tribunais têm, o Tribunal de Justiça tem uma lista que congrega todos, são e-mails que todos recebem, né, é maior. Mas lista de discussão, em que a pessoa se vincula se quiser, a associativa da PAMAGES é maior. E nós criamos agora aberto a todos os juízes de São Paulo, todos, não importa se sejam ou não associados, as chamadas listas técnicas. Começamos com a lista juizado, que é uma lista dedicada à discussão técnica e troca de modelos de juizado especial. Criamos a lista de infância e juventude, a lista de execução criminal, é uma lista em que assuntos muito sensíveis, inclusive ameaças sofridas, tudo isso pode ser discutido num ambiente bastante protegido entre colegas. E a ideia dessas listas é uma ideia mais de wiki. É uma ideia mesmo muito contemporânea, de não apenas uma pergunta, mas uma pergunta já com algo de resposta. Então, nós temos a lista de juizado, para você ter uma ideia, Luciano, em 5 dias nós tínhamos 70 inscritos já. E todos discutindo. Então, se foi um notebook desaparecido num voo, é aquela responsabilidade, não, alguém já discutiu jurisprudência daquilo, e de maneira que um colabora, de uma forma muito rápido. O tempo que você levaria para ligar para um colega, tem alguma matéria que eu li em algum lugar, você manda um e-mail, todos recebem imediatamente, a participação é excelente, eu dou escrito em todas as listas, quer dizer, minha caixa de e-mail está, os vários e-mails que eu tenho estão quase que insuportáveis, porque eu tenho que ler tudo, matérias que eu estou muito distante, inclusive, mas é bom para aprender. Então essas listas técnicas têm nos trazido uma grande experiência. Os colegas têm assim se dedicado de forma muito interessante, colegas assim de grande experiência, autores de livro, que não se foi para dividir o conhecimento com todos.
E é uma característica do magistrado paulista. Magistrado paulista. E eu digo sempre, se um juiz consegue ter uma resposta rápida, um acesso a uma jurisprudência, quanto mais rápido ele tiver isso, mais rápido ele vai trabalhar no resto. Porque a gente sabe que hoje, como diz o presidente Calandra, a nossa justiça é a justiça de segunda a domingo. Que andaram falando de justiça terça, quarta e quinta, a nossa é de segunda a domingo. Então, se eu consigo fazer trabalhar mais rápido, ele vai dar a prestação de se tornar mais rápida. Vai trabalhar do mesmo jeito até mais. É o que eu disse, o primeiro ponto falava, você não está facilitando exatamente, mas estou dando uma agilidade muito grande. Essas listas são a grande conquista da gestão do Calandra, o apoio firme do Fernando Bertoletti, o secretário-geral, porque isso tudo demanda gasto, demanda investimento, e como é feito para não associado também, desde que seja magistrado, ou associado ainda que aposentado, essas discussões elas são muito produtivas para o judiciário. Uma colaboração da Associação Paulista de Magistrados, historicamente. Que é o perfil da PAMAGES, se preocupar com a instituição primeiro. Né? Os seus inúmeros presidentes. Tá certo. Doutor, passar um pouquinho agora para o lado de escola, a faceta Dr. Edson Brandão. Institucional, secretário-geral da Escola Paulista de Magistratura. O senhor tem conduzido aí tem um desafio muito grande. Muito grande. A resolução 1.2 da Infam nos obriga agora a cursos, 40 horas anuais para fins de promoção e 60 horas anuais para fins de vitaliciamento. O nosso diretor, o desembargador Ruli Júnior, é um homem de extrema cultura. Um doutor em Direito, livre docente, é um homem que tem uma cultura ampla, uma pesquisa muito grande em sociedade de informação. E ele nos trouxe esse desafio. Como poderá ser feito o treinamento de magistrados no estado do tamanho do estado de São Paulo, com o número de juízes em São Paulo? Que suplanta muitos países da Europa. 2.800 juízes, 40 milhões de habitantes, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer curso presencial? Trazer para São Paulo todo mundo? Inviável. Levar professor para todos os locais? Igualmente inviável. Tirar o juiz durante a tarde do trabalho no fórum para ser treinado? Nós precisamos de mais juízes, como é que nós vamos tirar? Então, nós estamos desenvolvendo ferramentas de ensino à distância. Fizemos no ano passado e retrasado na gestão do Marcos Vinícius, que foi o primeiro diretor, o desembargador Ruli Júnior era o vice-diretor dele e coordenava também a informação. O desembargador Marcos Vinícius, recém-aposentado, um homem de uma clareza, um professor universitário antigo, um juiz brilhante, brilhante. O abandono da toga, por parte dele, na sua aposentação, foi algo de tristeza. Eu posso dizer meu próprio nome, é um magistrado que eu admirei muito, aprendi a admirar nesses 2 anos convivendo com ele. E, então a ideia nossa, fizemos um grande convênio com uma rede estadual, que é hoje uma das maiores redes do mundo de videoconferência para fins educacionais. Treinamos ali, nós chegamos a ter um treinamento durante o ano passado, junto com a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, de 1.066 voluntários especificamente para tratar de cálculo de um imposto do ITCMD. É uma coisa extremamente específica. Nós tivemos, de uma só tacada, 1.066 pessoas em 7 horas de videoconferência. Já resolveu o problema. Então nós temos um projeto muito grande andando para salas no estado todo de São Paulo, para que esses cursos feitos aqui, não só, veja bem, para magistrados, mas para todos. O projeto da escola, já no final da gestão passada, e plenamente endossado, já à época o Ruli, o atual diretor, era o vice-diretor. O projeto nosso é que, inicialmente com apenas 25 salas, mas que já é uma coisa enorme, e programação durante todo o dia. Então, aulas de 1 hora, 1h30, de maneira que você possa treinar durante a tarde. Um funcionário para cumprir uma precatória criminal, ele sobe para a sala, é treinado, volta a trabalhar. Aí vem outro para cumprir uma precatória civil, faz outro curso dele, outro fazer um cálculo de um outro imposto, sobe e faz. E os juízes durante a manhã e a noite também. São salas, o projeto nosso, com links estanques, completamente separados do link de trabalho do Tribunal de Justiça, só para levar áudio e vídeo. E essas salas seriam extensões da Escola Paulista de Magistratura dentro de cada fórum, no limite dentro de cada fórum, inclusive. O projeto nosso encaminhado à presidência anterior, inclusive já na gestão anterior da escola e da presidência, era de que cada fórum tem a sua sala, que é uma extensão, é uma sala da Escola de Magistratura, para treinamento. E uma grande vantagem, nós estamos começando agora a fazer os primeiros cursos usando tecnologia mais barata, enquanto essas salas não são licitadas. Com ferramentas de inclusive vídeo digital e outras ferramentas não são licitadas. Com ferramentas de inclusive vídeo
digital e outras ferramentas de feedback, enfim, ferramentas próprias para ensino à distância. Que não é só um vídeo, como não é só pegar um DVD, levar lá e ver. É muito diferente disso. Tem uma interação, tem vários... Essa interação, essas ferramentas e esses protocolos de ensino à distância. Ensino à distância tem protocolos, tem que ser respeitados. E nós, assim, eu até digo aqui, nós já temos 8 escolas da magistratura conveniadas, estamos apoiando nisso, de maneira que nós conseguiríamos fazer alguns cursos aqui em São Paulo, em que magistrados de 8 estados diferentes terão nosso treinamento. Esse projeto do desembargador Júlio Júnior está já em vias agora de aprovação pela Infam, já foi levado, é um projeto gigantesco. E algo deve ser dito também, é um projeto muito caro, muito caro. Qualquer universidade superior que contratasse um projeto dele, isso seria a casa de centenas de milhares de reais. E o desembargador Júlio fez de graça, porque ele é nosso diretor, ele fez o projeto e entregou. É um projeto único, digno de qualquer universidade do mundo inteiro, e ele preparou para a magistratura, dando essa visão de escola acadêmica mesmo. Isso que é muito importante. Então agora reservamos o tema polêmico, né? Que é o desenvolvimento de tecnologias especificamente para videoconferência e a tornozeleira. Fins penais. Para fins penais. A videoconferência de 96 para cá são 12 anos. Tudo mudou. Tudo mudou. Na internet, tecnologia sim. No judiciário ficou igual. Então, nós tínhamos aí um acesso à internet que era dificílimo, caríssimo. Hoje eu pego meu telefone, a gente tem G3 em São Paulo já. Então eu ligo para o amigo, faço videoconferência com ele. Eu sou um daqueles early adopters, né? Eu e alguns amigos, né? Na verdade eu e mais 2. É o Fernando Bartoletti, nosso secretário, e o Alberto Anderson, do primeiro Tribunal do Júri aqui de São Paulo. Ficou até conhecido pelo caso da Richthofen, foi hoje presidiu o plenário. E nós 3 temos telefone de modelo G3. Então não tem para quem ligar ainda, a gente sente meio pioneiro demais, mas um liga para o outro para ver como é que é o outro falando, já estamos cansados de ver a cara do outro. Então hoje você tem acesso a tudo. E a videoconferência para fins judiciais não anda e nem desanda. A medida provisória 24 valeu alguns meses, caducou, não foi aprovada, tem uma lei estadual em São Paulo, há alvo de questionamento, quase todo mês tem uma anulação no Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo entender o porquê dessa resistência à videoconferência. Eu ia perguntar para o senhor. Eu não consigo entender. Eu sei porque a gente fala bastante disso, há 12 anos, desde que eu fiz a primeira. Quando eu fiz a primeira, a grande discussão era o seguinte, era uma telinha pequena, era uma linha telefônica, levando 10 quadros por segundo. Então aquela coisa de ficar mexendo. E todo mundo, a crítica era muito simples. Você não consegue ver ninguém. O Dr. Tasso Lugon fez em Vitória, 1 ano e meio depois, a segunda, usando um link de 1 mega. Que hoje é uma coisa banal, meu telefone tem esse link, mas na época era uma coisa caríssima. Conseguiu uma parceria, fez, jogando no telão. Aí essa crítica acabou ali mesmo. E aí vieram outras, e geralmente as que vêm são de um formalismo praxista. Então é dito assim, mas a gente brinca, tem a famosa síndrome de Maria Bethânia, né? Olhos nos olhos. Mas não vê o magistrado não vê o réu. A proximidade de um juiz com o réu é evidentemente necessária. Isso é uma coisa óbvia. Mas primeiramente a gente tem que dizer o seguinte, que você pode ter acesso ao réu usando videoconferência de forma imediata. Num plantão, ele entrou preso, você o assiste, e alguns estados americanos fazem isso. O Dr. Tasso teve em 99, em West Virginia, e vi ali a doutora Demarco num plantão. Eu sempre conto a história, o Tasso, se estiver nos vendo agora, vai rir muito disso, mas ele vai lembrar. E o sujeito entrou preso, de madrugada, a doutora Demarco, a magistrada, ela acessou o sistema, viu o sujeito, tirou fotos dele, em cuecas apenas, para comprovar que não havia qualquer tipo de agressão. Notou que o olho dele estava lacrimejando, por força de um tipo de um gás-pimenta. Ela deu 5 minutos para o officer passar um colírio. Voltou e fotografou de novo o olho. Isso é garantia do cidadão. Isso não é uma coisa demoníaca. Então, quem a princípio fala mal da videoconferência desconhece procedimentos básicos. Que a rapidez, a garantia do indivíduo frente ao Estado é usada graças a essa ferramenta. De outro lado, também se desconhece, até para não alongar muito, a gente tem um tempo aqui, mas desconhece uma situação terrível e básica para quem milita em fóruns criminais. Grande parte dos réus são vítimas precatórias. Ou seja, o juiz nunca vai ver aquele réu, ele vai ler o que o juiz escolheu. Ora, é melhor que o juiz, ele mesmo veja, ou leia o que alguém escreveu.
Mesmo porque no processo penal não tem o princípio da pessoalidade, o juiz pode mudar. A identidade física do juiz não existe. Então, o que se propõe é que o sistema dá uma agilidade muito grande, uma economia grande, colabora muito com a segurança, porque você tem, hoje na Barra Funda, centenas de policiais dia para transporte, não teria mais isso. O senhor tira da patrulhamento de rua. Para a rua, exatamente. É uma situação muito difícil, é um déficit que existe e é agravado por causa disso. Então, a proposta, e é uma luta histórica minha, do Tasso, de outros magistrados aí, é que isso, enfim, valha, porque é uma ferramenta muito útil e ela tem todas as garantias legais constitucionais no mundo todo. Ela é usada em todos os países civilizados. O Brasil fez uma das primeiras, em 96, depois em 97, e nunca mais falou nisso. Tornozeleira, que você tem me perguntado, isso vem exatamente para tornar... O Brasil teve, desde 84, na reforma, algumas ideias, naquela reforma, que se revelaram péssimas. Qualquer um que acompanhe direito penal sabe disso. O que aconteceu foi a implementação praticamente de penas ou medidas simbólicas. Então o sujeito mata alguém em determinada situação que tem uma diminuição de pena, sob violenta emoção e tal, por exemplo, condena a 4 anos, em regime aberto. O que é o regime aberto? A lei dizia o que era o regime aberto. Caso de obrigado, dormir, papapá. O que é o regime aberto hoje? É nada. Ele fica em casa descontando a pena. Então ele fica 4 anos, por exemplo, de condenação. No 3º ano, 11 meses e 25 dias, se descobre que ele era um assaltante de banco já há 4 anos. Esses 4 anos são descontados, ele já cumpriu. Ora, por que não se optou, por exemplo, pelo livramento condicional? Ou seja, fica sob condicione. Cometeu o crime, revoga. Há uma responsabilidade. Então entregou-se a um simbolismo, não há qualquer tipo de consequência. E a maior prova disso é que de 84 para cá, o país melhorou em todos os indicadores sociais. Todos. E é um desafio até todo de ser feito, porque qualquer um sabe, ninguém pode discutir mais isso. O Brasil melhorou. Acesso à educação, saúde, renda mínima, diminuiu a fome. E o crime? O crime explodiu. Por quê? Porque a lei foi muito mais benevolente. Então, não se prega simplesmente uma legislação nazista, não é nada disso. Mas consequência para condutas graves. Então, quando você tem uma tornozeleira, por exemplo, ou seja, você controla efetivamente, é nada mais do que a lei já manda. É uma lei até benéfica. Então, 4 anos de regime aberto. Ele vai ficar onde? De casa para o trabalho, trabalho para casa. Ele vai ser monitorado. Hoje ele não é. Hoje é apenas simbólica. Invade bem menos o que é um argumento que violaria o direito à intimidade, os direitos humanos. Mas o cidadão ficar preso não é uma violação muito maior? É evidente. Esse tipo de argumento não resiste a qualquer análise, né? Porque se o sujeito deveria estar, por exemplo, numa casa de albergado, dormindo no quarto com vários outros, com horário de controle, de saída e tal, já não tem privacidade alguma. E, aliás, a pena, mesmo em aberto e semi-aberto, não é privacidade. O Estado tira a liberdade. O que acontece no Brasil é que isso gerou um descrédito da população na própria justiça, porque são medidas simbólicas só. Então, quantos e quantos réus aí estão cumprindo esse tipo de regime e estão praticando crimes, sem qualquer tipo de controle. Então, isso torna a irresponsabilidade como regra. E nenhum Estado de direito se sustenta assim. No Estado de Direito há direitos e obrigações. Essa ideia de só ter direitos e não ter nenhuma obrigação, isso não existe em nenhum Estado civilizado. Né? Nenhuma família, né, doutor? Nem família. Graças a Deus a família não é gerida por esse tipo de lei penal que nós temos, tão benevolente. Então essas medidas de controle, ao meu ver, são excelentes, porque elas recuperam essa ideia de que não se pode ter só medidas simbólicas, são medidas efetivas. O sujeito vai ficar em casa 4 meses, que ele fique 4 meses. Uma semana, que ele fique uma semana, mas é de verdade. Ele não pode dirigir veículos, ele não vai dirigir veículos. Há meios tecnológicos de controle. Então não é um controle, um Big Brother, nada disso. É só uma maneira efetiva e mais barata do que ter um policial acompanhando, fazendo relatórios, que é o que grande parte do mundo fazia até então. Então acho que vem em boa hora esse avanço. E eu vejo como um grande avanço. Tá certo. Doutor Edson, temos aqui assunto para discutir há muito tempo. Eu queria deixar o e-mail do senhor para os nossos telespectadores acessarem aí. Brandal, né, sem o tio, brandão@tj.sp.gov.br. Então esse é um dos e-mails usados. A diretora da STM, Roseli, me perdoa porque estoura, a caixa postal fica muito grande, mas enfim, a gente tem muita coisa para fazer. Mas é por uma boa causa. Qualquer coisa, a gente está às ordens aqui na Escola de Magistratura, na Associação Paulista de Magistrados, são trabalhos aí paralelos à vara, evidentemente da 5ª Vara Criminal, é o meu
primeiro trabalho, sou juiz há 23 anos já, o que eu escolhi como carreira, como função, e tudo isso é feito só como homenagem à justiça mesmo. Tá certo.